Estava falando com você sobre os pronomes pessoais e a coesão, e eu fiquei de comentar, antes de passar para o texto, o lhe e o lhes. O pronome lhe também, como pronome, é um elemento de retomada. Só que, ao contrário do o, do lo e do no, que são objetos diretos, o pronome lhe, quando for objeto, é um objeto indireto. Ué, pessoal, mas por que quando for? Porque ele pode não ser. Às vezes o CESP pega 2 trechos do texto que tem um lhe e fala que na ocorrência 1 e na ocorrência 2, o termo destacado, o lhe, apresenta o mesmo valor e função. Aí o cara fala assim, o que é isso? É um enigma. O que é apresentar o mesmo valor e função? Se os dois forem objetos indiretos, eles têm o mesmo valor e função. Mas eles podem não ser, porque o pronome lhe, ele pode ter aquilo que a gente chama de um valor possessivo. Então existe lhe objeto indireto e existe lhe de valor possessivo. Por exemplo, quando eu falo assim, entreguei-lhe a cópia da chave. É claro que eu só vou usar um pronome depois que no contexto eu já tiver colocado o referente dele. Eu posso dizer que se for um homem, eu entreguei a ele a cópia da chave. Eu estive com o porteiro do prédio, ponto. Entreguei-lhe, quer dizer, entreguei a ele, o porteiro, a chave. Se for mulher, entreguei a ela. Eu estive com a síndica do prédio. Entreguei-lhe, ou seja, entreguei a ela, a síndica, a chave. Pode ser também, entreguei ao porteiro. Pode ser também, entreguei à síndica. Eu só coloquei aqui o masculino ao, para você que fez com a gente o módulo que tratou de crase, você lembrar que quando o masculino é ao, o feminino é um a craseado. Então, se você não fez o nosso módulo que tem crase, faça. Tá? Ou seja, esse lhe é objeto indireto. O pronome lhe é um objeto indireto quando ele puder ser substituído por a ele ou por a ela, ou então por a alguém. Ao porteiro e à síndica são pessoas, então significa a alguém. Mas o lhe de valor possessivo não tem essa finalidade. Então, quando eu digo assim, tomei-lhe o dinheiro da passagem. Eu não posso colocar que eu tomei a ele o dinheiro. Na verdade, esse lhe, ele poderia ser substituído por tomei o dinheiro dele. Se for mulher, eu tomei o dinheiro dela. Puxou-lhe os cabelos, puxou os cabelos dele, puxou os seus cabelos. Arrancou-lhe os dentes sem anestesia. Arrancou os dentes dele, arrancou os seus dentes. Resultado, o valor possessivo é quando eu tenho o seu e o sua, ou quando eu tenho o dele e o dela. Então, meu amigo, se você encontrar uma questão que fale que os dois lhes têm o mesmo valor e função, eles terão sim o mesmo valor e função se forem dois objetos indiretos. Ou eles não terão se forem um objeto direto e um lhe de valor possessivo. Só que você não vai ver esse nome, objeto indireto, termo de valor possessivo. Você tem que saber implicitamente, ok? Muito bem, agora sim, olha na tela, é hora de nós pegarmos aquele texto que eu utilizei para tirar essas informações sobre pronome, e nós então vamos fazer, vem aqui comigo,
as questões que o CESP elaborou em função desse texto. Vamos ler rapidamente mais uma vez, na tela. A existência da polícia se justifica pela imprescindibilidade dessa agência de segurança para a viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção das relações pacificadas. Devido a seu protagonismo e sua importância na organização e garantia da reprodução das normas legais, o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição. Então, só lembrando o que eu falei quando eu comentei o texto assim que eu li. O tema é a polícia e o objetivo do autor é mostrar que a polícia é imprescindível para que haja pacificação, a polícia é imprescindível para que se garantam as normas legais e que o Estado não pode abrir mão da polícia. Então, é um texto que pretende colocar a polícia como sendo necessária. Na tela. Para que a atuação policial ocorra dentro dos parâmetros democráticos, é essencial que haja a implementação de um modelo de policiamento que corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se o equilíbrio entre os pressupostos de liberdade e segurança. Então, vem aqui comigo, só lembrando, o que nós já comentamos, é que eles acham que todo modelo policial ele tem que corresponder ao que é constitucional, para que haja liberdade e segurança. Ele está mostrando uma polícia boa, mas não é uma polícia arbitrária. Não é uma polícia que coloque a segurança por colocar. Ela tem que ser correspondente ao que é previsto na Constituição. Quer dizer, o cara está seguindo uma linha politicamente correta. Na tela. No que tange às organizações policiais, falar em participação na segurança pública envolve necessariamente a discussão sobre o desenvolvimento do policiamento comunitário, o único modelo de policiamento que define a participação social como um de seus componentes centrais. Para analisar essa participação, é preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de controle social legítimo da atividade policial e se ela produz uma participação equânime. Então, vem aqui, ele termina o texto dizendo sobre a necessidade, inclusive, de pensar num policiamento comunitário, né, de pensar nessa participação social e ver se essa ação social, ou se é essa participação da comunidade, ela realmente é um mecanismo que vai melhorar a situação. Muito bem. Dito isso, esse foi um texto de um concurso da Polícia Civil do Sergipe, ocorrido em 2008. E esse concurso teve o seguinte item na tela. Questão 1. A correção gramatical e os sentidos do texto serão preservados caso se reescreva o último período do texto da seguinte forma. Para analisar essa participação, é preciso verificar se ela funciona como controle social legítimo da atividade policial e se acaso ela produz uma participação equânime. O original era assim: para analisar essa participação, é preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de controle social legítimo da atividade policial e se ela produz uma participação equânime. Então, leia o que está em azul, que é o último período do texto, e veja o que está em vermelho, se essa reescritura ela preservou o sentido do texto, e se ela preservou, se tem algum problema de incorreção. Congele a sua tela, pense na resposta e volte comigo. Aí, gente, vem cá. Eu estou pegando uma questão
que trabalhou um pedaço do texto e avaliou duas coisas: sentido e correção. Então, se avalia sentido, isso pesa como questão interpretativa. Então vamos lá. Olha o original. Para analisar essa participação, está igualzinho no vermelho, né? É preciso verificar se a ação promovida pelo modelo, eu vou verificar se a ação promovida pelo modelo, olha como ficou. Para analisar essa participação, é preciso verificar se ela quem? A participação. Opa, vem cá, mudou. No original, eu tenho que verificar a ação. Quando eu reescrevi, para avaliar essa participação, é preciso verificar se ela, esse ela refere-se à participação. Era ação e passou a ser participação. Isso quer dizer que nós devemos considerar isso aí como errado. Isso é incorreto. Muito bem. Dito isso, acertou a questão, quem marcou é incorreto, porque falou que a correção e os sentidos estão preservados. Não se preservou o sentido. Porque, repetindo, olha na tela, o original era verificar a ação. E no modelo que foi transformado, verificar se ela quem? A participação. Vem aqui comigo. Então, número 1, começou acertando, quem marcou é de errado. Tá? Você acertou? Então você está com 1. Você errou? Você está com menos 1. Vamos à questão 2. Olha lá. A oração que haja a implementação de um modelo de policiamento tem a função de qualificar o adjetivo que antecede. Essencial. A frase era: para que a atuação policial ocorra dentro dos parâmetros democráticos, é essencial que haja a implementação de um modelo de policiamento. Será que essa oração, que haja a implementação de um modelo de policiamento, ela qualifica o adjetivo essencial? Sim ou não? Congele a sua tela e pense na sua resposta. Meu amigo, vem aqui. O detalhe é que, de fato, essencial é um adjetivo. Se alguma coisa é essencial, se alguma coisa é imprescindível, se alguma coisa é necessária, isso é um adjetivo. A oração que haja a implementação de um modelo realmente se liga a essencial. Só que olha na tela. A questão disse que ela tem a função de qualificar. Vem aqui. Palavra, expressão que qualifica outra tem valor de adjetivo. Um adjetivo não qualifica outro adjetivo. Um adjetivo qualifica um substantivo. Acertou essa questão de novo quem considerou que ela está errada. Ou Ezinha. Por que ela está errada? Porque o problema, a oração não está qualificando um adjetivo. Se eu falasse assim, a pessoa que tem muito dinheiro, esse que tem muito dinheiro qualifica a pessoa, porque a pessoa é um substantivo. O presente que eu recebi da minha avó, qualifica o presente, porque presente é um substantivo. Agora, uma oração não pode qualificar um adjetivo. O termo só qualifica substantivo. Então, você acertou a questão se você julgou que ela está errada. Acertou as duas, está com 2. Errou uma, está com 0. E errou as duas, está com menos 2. Questão 3. Diz o seguinte:
a oração que haja a implementação de um modelo de policiamento, bom, é a mesma questão, tá? Eu repeti aí, então vamos para a questão 4. De acordo com o texto, a polícia atua a serviço do Estado democrático, assegurando tanto o poder de coerção como a manutenção do Estado. Sim ou não? Vem aqui, gente. Essa é uma questão que você não tem trecho indicado. Isso significa que você teria que voltar ao texto. Olha na tela. Está dizendo, no primeiro parágrafo, que a existência da polícia se justifica que ela é imprescindível. Ela é aquela que torna viável o poder de coerção estatal. Vem aqui. Quando eu falo da viabilidade de um processo, o que é uma coisa ser viável? É uma coisa que se torna possível. Ó, isso não é viável. Quer dizer, isso não é coerente, isso não é pertinente. Por que eu estou te falando isso? Porque olha na tela. A polícia atua a serviço do Estado democrático, assegurando. O que é assegurar? É garantir. A polícia torna viável o poder do Estado. Mas não quer dizer que ela garante. Acertou a questão, quem marcou é de novo. Por que está errado? Porque assegurar, garantir, é uma noção de certeza. Aí falou assim, que a instituição da polícia torna viável. Tornar viável é criar uma possibilidade, mas não é garantia. Então, aliás, gente, desconfiem de coisa que fala garante, assegura, afirma. Tudo que é muito categórico, tudo que é muito imperativo, costuma estar errado. Na tela. Por ser o único modelo de policiamento que tem na participação social um de seus componentes centrais, o policiamento comunitário garante a real participação dos membros na população, na segurança pública. Sim ou não? Vem aqui comigo. Se você prestou atenção no comentário que eu acabei de fazer, você espertamente marcou a letra E de errado novamente. Porque, olha lá na tela, o policiamento comunitário garante a real participação dos membros da população. Vem aqui comigo? Já te falei que as coisas que se afirmam categoricamente, elas não estão, muitas vezes, corretas. Olha na tela, final do texto. Para analisar essa participação, é preciso verificar se a ação é efetiva como ferramenta e se ela produz uma participação. Vem aqui comigo. Se é preciso ver se ela é efetiva e se ela produz, tem uma condição aí. Então, se tem uma condição, é uma hipótese. E quando você vê o item que foi colocado, olha aí na tela, está dizendo que ela garante a real participação. Então, vem aqui comigo mais uma vez. Vou repetir. Cuidado com garante, com assegura, porque geralmente está errado. Vamos lá, questão 6. A expressão a polícia, presente em da polícia na linha 1, é retomada ao longo do primeiro parágrafo do texto por meio de expressões dessa agência de segurança, sua, seu, sua e dessa instituição. Então era assim, a existência da polícia se justifica pela imprescindibilidade dessa agência, essa agência é a polícia, para a viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras palavras, como atestam os clássicos do pensamento político,
a sua ausência, sua é a ausência da polícia, culminaria na impossibilidade de manutenção das relações pacificadas. Devido ao seu protagonismo da polícia, e à sua importância da polícia, na organização e garantia da reprodução das normas legais, o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição da polícia. Pense a respeito, congele a sua tela. Eu sei que seu tempo esgotou, mas nós vamos terminar a prova. Vê lá. Gente, vem aqui. Na parte teórica, quando eu falei de pronome demonstrativo, eu disse que dessa instituição, na última linha, e disse também que lá dessa agência de segurança pública era a polícia. E você acertou a questão se você considerou que isso está correto. Tá? Por que isso está correto? Porque, na verdade, você está vendo aí que quando ele fala, olha aí na tela comigo, atestam os clássicos que a sua ausência, ou seja, a ausência da polícia, não manteria a pacificação. O seu protagonismo, quer dizer, o papel da polícia como elemento protagonista e a sua importância, isto é, a importância da polícia. Então, esse penúltimo item deve ser julgado como correto. E agora, o último item diz o seguinte. Na linha 4, o termo como estabelece uma comparação de igualdade entre o que se afirma no primeiro período do texto e a informação presente na oração. A sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas. Em outras palavras, como atestam os clássicos do pensamento político. Isso é uma comparação de igualdade ou não? Vem aqui, meu amigo. Acertou a questão quem considerou isso está errado. Por que isso está errado? Porque, na verdade, quando você fala sobre o como, e se você substituir, você falaria assim, em outras palavras, conforme atestam os clássicos do pensamento político, de acordo com o que eles atestam. Então, é o seguinte, se esse como ele pode ser substituído por conforme, isso não é comparativo, isso é de conformidade. Isso indica modo, da maneira como eles atestam. O como de comparação de igualdade é assim, ela é linda como a mãe. Ela e a mãe estão sendo equiparados na sua beleza. Ele é distraído como o pai. Estou equiparando a falta de atenção dos dois. É isso aí. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. E deixo claro o seguinte, você que quiser ver mais detalhes sobre pronome, você procure no nosso site um produto chamado 10x10 pronomes CESP, porque nós temos 10 questões com 10 revisões por R$10 sobre questões de pronome atuais do CESP. Não acabou não. Em breve, um novo módulo para esse concurso da PRF. Aquele abraço.